Olá de novo, eu sou o X e vamos falar do incidente com a roupa do Godzilla. Então vamos lá. A gravação nos conta que o ator por baixo da roupa do Godzilla era um random. Porém, ele tinha uma certa estranheza com a mesma roupa, como não tirar ela pra mais nada, ao ponto de que ninguém sabia qual era o rosto do cara, nem o diretor. Mesmo quando faziam pausas, ele não tirava o traje. Mesmo que fosse um forno lá dentro, ele não tirava de jeito nenhum. Era como se ele tivesse viciado naquele traje, como se o traje chamasse o cara. Chegou a um ponto em que ele tava levando o traje pra casa, mesmo que, porra, ele não podia, porque era um bagulho do set. Ele não falava muito, normalmente ele já não falava muito, só que aos poucos ele foi parando. Tudo que ele comentava era que o nome dele era Goji, que na real era o nome do traje e, bom, já dá pra ver a merda que ia dar pra ele. Durante as gravações de um filme, Goji simplesmente ficou imóvel, com ele voltando a se mexer às vezes e parando de novo. O diretor até achou que era uma brincadeira, até cutucou ele, porém nenhuma resposta do mesmo. Então, né, eles pensaram, porra, vamos abrir a roupa, vai que o cara tenha passado mal. E quando eles abriram, bom, seu corpo tinha simplesmente preenchido toda a roupa, com ela sendo agora sua pele, literalmente. Enquanto eles puxavam um zíper, a pele dele rasgava, porque, bom, na lógica, era a pele do cara. Na descrição do primeiro vídeo é dito por Goji que o Godzilla, antes de tudo, era um deus, e ele seria a carne na qual carregaria a besta de Deus, o Godzilla. A internet tem sérios problemas com pessoas presas em fantasias, puta que pariu. Nas gravações do filme seguinte, sim, tudo foi gravado com o cara do jeitinho que ele tava lá dentro. Era óbvio que eles não iriam falar sobre isso, no caso, tudo que tinha acontecido com o Goji, e no caso, quem tava fazendo o filme era a Toho, porque, bom, tava dando dinheiro e isso ia facilitar muito pra eles, então por que falar, né mesmo? Porém, eles queriam descobrir o que tinha acontecido com o Goji, então uma equipe médica foi sim contatada. O que eles falaram é que a causa poderia ser algo chamado pílula, o que teria causado essa metamorfose ambulante. Eu jurava que era algo na roupa, algo sobrenatural, sei lá, mas pelo visto não é, é um bagulho mais pé no chão mesmo, e isso me deixa feliz pra caralho. O problema não era o traje, sim quem vestia o traje. O corpo dele literalmente se mutou para preencher toda a roupa, sendo uma mistura de ossos, carne e órgãos realocados, onde seus olhos saltaram para fora para ficar onde na roupa ficavam os olhos do Godzilla. Olhos a todo momento vermelhos, provavelmente porque, bom, o cara não conseguia mais fechar os olhos dele. Em Godzilla Contra-Ataca, onde ele lutaria com Anguirus, durante a gravação, o ator que não foi revelado do Anguirus ficou muito desconfortável com a presença do Godzilla, mesmo que ele nem soubesse o que tinha dentro daquela roupa. Na cena, o Godzilla deveria morder o Anguirus, porém, bom, se um dia aquilo foi aquele homem, hoje não era mais. Então, ao invés de ser só uma mordida cinematográfica, Goji literalmente atravessou os dentes dele na cabeça do cara. Quem tentasse chegar perto para tentar socorrer o cara era respondido com rugidos do Goji, como se ele fosse real Godzilla. E essa foi a foto de quando isso aconteceu. E pra piorar, quando eles olharam pra dentro da roupa do Anguirus pra ver se estava tudo bem, eles encontraram isso. Após isso, Godzilla vs King Kong precisava ser gravado. A única roupa que tinha era a do Goji, então eles chamaram o homem de novo e fizeram um filme. Aqui nos é revelado que o narrador disso tudo estava presente nas gravações desse filme, com King Kong. Ele prefere não se identificar, óbvio. Foi contado a ele tudo isso com a condição de que ele não contasse pra ninguém, mas aquilo ficou na cabeça dele e, segundo ele, a verdade precisava ser dita. Goji não estava feliz com esse filme, mesmo que ele amasse o Godzilla, porém ele não estava
tava feliz porque era o primeiro filme feito totalmente por americano. Então ele rugia pra todo americano do set, inclusive e principalmente pro ator do King Kong, que era visto pra ele como um traidor por ser um americano. Mesmo com tudo isso, a Toho cagou rios e continuou a fazer o filme porque, bom, Godzilla dá dinheiro. No filme teria uma cena do Godzilla usando seu raio que ele solta pela boca. O narrador, que era um dos câmeras, foi instruído a não parar de gravar, independente do que acontecesse. Tava tudo bem, tava correndo tudo bem, até eles gravarem a bendita cena no penhasco. A ideia era que o ator do King Kong puxasse o Godzilla pra dentro d'água, pra eles lutarem. Porém, só o Goji saiu de lá vivo. Tava na cara o que tinha acontecido. O narrador então sai do set correndo em direção à saída. Porém, no momento que ele vai dobrar o corredor para chegar à saída, a luz simplesmente acaba. E ele começa a ouvir passos perto dele. Achando que era alguém do set, ele pega a câmera, uma câmera de flash, e tira a foto para ver quem estava ali. O que ele viu não era ninguém do set, nem muito menos humano, ou se já foi um homem um dia. Essas coisas não saíam da cabeça dele, principalmente essa foto. Então ele contou pra uma amiga que era inteligente, porque ela poderia fazer alguma coisa. Sobre o Goji, ela disse que provavelmente aquilo se tratava de algo radioativo. De alguma forma, Goji, antes de entrar no traje, lá no começo da história, foi exposto à radiação. Seu corpo derreteu do traje e ele provavelmente continuou vivo por causa que, bom, o traje não queimou, então segurou tudo aquilo. Porém, seu cérebro, com todo o ocorrido, foi se adaptando a isso, ao ponto dele começar a esquecer como ser humano, levando ele a ser Godzilla o tempo todo. Ele estava literalmente numa metamorfose, uma mutação diária. Aqueles olhos não eram humanos. Olhos humanos não brilham daquele jeito. Era como se a criatura conseguisse ver no escuro. Seja lá o que aquilo fosse, precisava ser morto o quanto antes. A carta de Goji. Em Million Mason, acompanhamos Goji antes de tudo isso. Goji, antes de tudo isso, havia saído a trabalho para fora do seu país, o Japão. E ele viveu a época da Segunda Guerra Mundial. Ele vivia em uma das duas cidades que foram bombardeadas, o que explica muito do ódio dele contra americanos no filme King Kong vs Godzilla, pois na carta havia escrito: "Você nos bombardeou", uma clara referência à nação mais egocêntrica do mundo do ego inflado, os Estados Unidos. Em Dorsal Extraction, o narrador conta que ele foi demitido depois aqui do ocorrido no set do King Kong, porém que ele havia feito um amigo, e esse amigo virou informante dele. Então tudo que acontecia lá o cara contava pra ele, onde numa dessas vezes ele entregou uma fita pro narrador chamada extração dorsal. Na fita eles dizem que vão tentar remover o ator do traje, como se ele fosse uma espinha dorsal. O procedimento foi feito usando uma serra e impressionantemente o Goji não reagiu. O amigo do narrador conta que depois de 2 minutos gravando, aí sim, ele atacou o homem que estava gravando com a câmera, indo atrás do resto da equipe inteira. Porém, enquanto ele corria, ele tirou algumas fotos da criatura, que no caso são essas. O narrador também pede para seu amigo descobrir o que aconteceu com o ator do Anguirus, tanto que teria um filme onde Anguirus e Godzilla teriam uma luta definitiva, onde o único trabalho dos caras seria domar o Anguirus, que mostra nessa foto deles tentando, pelo menos. Ele também conta que teria um filme do Godzilla versus o Mothra, que é tipo uma, sei lá, isso aí. Porém, quando mais se passava,
mais incontrolável o Goji ficava, mais agressivo ele ficava. Ele até fugiu do set, onde as pessoas ficaram desesperadas por ver o fucking Godzilla andando por aí na frente da casa delas. A Toho, vendo que a merda tava pra feder, tancou, porém ela disse que tudo se passava numa campanha de marketing para um novo filme, com a Toho de alguma forma calando todos os jornais que falavam sobre isso. Em Motsura Suite Incident, a gente vai ver o motivo do Goji ter fugido. As gravações de Godzilla vs Mothra já estavam sendo feitas, onde eles usaram um animatrônico para fazer o Mothra, e o Godzilla, bom, era o Homem Goji. O estúdio precisava que alguém usasse a roupa de larva, pois o Godzilla iria lutar contra algumas delas, que eram tipo filhotes do Mothra. Uma figurante aceitou o papel, e no caso ela não sabia de nada do que já tinha acontecido. Durante a cena, tudo deveria correr bem, porém, o inevitável aconteceu. O Goji mordeu a atriz. Os pais dela, quando viram, tentaram ajudar, e infelizmente ambos foram espancados até a morte pelo Goji. Qualquer um do estúdio que tentava ajudar ela, o Godzilla rugia pra todo mundo, mas dessa vez eles resolveram revidar, usando tasers nele. A teoria é que a Toho viu que mesmo que eles precisassem domar o Goji, eles não iam ter que trocar de ator, trocar de traje, gastar com efeitos, pois eles viram que quando Goji mordeu o Anguirus, ele também se tornou um monstro. Logo eles tinham mais um ator para os filmes. Assim eles teriam o único trabalho de gravar o que eles queriam, monstros se batendo até a morte. Se eles queriam uma mariposa gigante, eles teriam uma. Se eles quisessem um Godzilla gigante, pois quando o Goji mordeu a atriz, ninguém interviu. Apenas não deixaram matar ela, mas deu tempo dele morder, ninguém fez nada. Tanto que ela nem sabia o que havia acontecido com o Goji, assim como o Anguirus também não sabia. Porém, o que eles esperavam era achar uma fantasia preenchida com carne e órgãos, e é isso. Mas o que eles encontraram foi isso aqui. Tudo leva a crer que tudo isso foi pensado pela Toho. Sim, eles iam ter dinheiro pra fazer outro traje quando eles quisessem. Não parece apenas um acidente. Goji e os outros, antes de tudo isso, eram seres humanos, agora apenas produtos lucrativos. Mas é isso, qualquer erro meu fica à vontade pra falar. Esse foi o meu primeiro analog horror que eu falei e eu gostei pra caralho. Enfim, é isso, espero que tenham gostado. Compartilha essa trolha e beijão.